Olá pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui, meia-noite já, no meu canal do Periscope. Fico muito feliz que vocês estejam entrando, apesar de o dia não ser um dia tão feliz para a nossa democracia, para a história do nosso país, né? Por conta de estarmos vivendo uma grande crise na nossa história, né? E eu tinha prometido que entraria hoje meia-noite e não poderia deixar de fazê-lo. Tava aqui brincando com o Pedroca, né Pedroca? Vem cá dar um tchau pra galera aqui, vem só dar um oi aqui. A gente jogou xadrez agora, ele ganhou pra mim de 2-1, de virada, não foi, filho? Esse aqui é o meu campeão, o cara mais importante da minha vida, né? Comeu meu rei agora, com qual foi a peça? Com o bispo? Com o bispo? E a gente estava jogando xadrez agora, jogamos 3 partidas, foi 2-1 para ele, né? Bom, vamos lá. Moçada, o que me faz vir aqui para uma rápida intervenção é a proposta de trazer 5 reflexões importantes, bem importantes, sobre o episódio de hoje. 5 reflexões jurídicas importantes sobre, né, o que aconteceu hoje no país, né? Para que a gente possa começar, eu vou pedir a vocês alguns favores, tudo bem? O primeiro deles, que a partir de agora, quando eu começar a falar e comentar o ocorrido, que se vocês puderem, eu pediria que a gente parasse as mensagens para não travar a transmissão. Então eu vou contar com a boa vontade de vocês todos, já são meia-noite, eu estou bem cansado, né, para que a gente possa fazer uma transmissão tranquila, sem interrupções, tá certo? Eu tenho aqui 5 reflexões para trazer e eu vou falá-las na sequência, então não vou interromper para responder nada, tá certo? Eu quero trazer para vocês 5 reflexões. Então eu vou pedir a todos que não façam qualquer tipo de pergunta, a 1 porque não vai ser respondido, a 2 porque vai atrapalhar, sendo bastante inconveniente. Então, 0 perguntas para que a gente possa trazer aqui as reflexões importantes sobre a ótica jurídica. O segundo ponto, tá? Eu vou te pedir que dê uma pausa aí, tá certo? Para não interromper, tá certo? Então eu vou lhe pedir que dê uma pausa e não pergunte mais, tá certo? Para não interromper aqui a transmissão. Então vou ter que expulsar essa pessoa aqui mal educada, tá fora. Vamos lá. Então, um pedido por gentileza a todos vocês, tá certo? Independente das convicções de cada um, que são livres, né? Independente das convicções de cada um, eu peço sempre a todos que a gente sempre se respeite na diferença. Como um cristão, ó, aqui atrás, ó, tá o cara que fica no centro da minha sala e abençoa todos os meus dias, abençoa a minha família. Esse cara me ensinou que a gente tem a missão de se amar, independente das convicções e das vocações pessoais de cada um. Então, pouco me importa a opinião pessoal, se cada um é contra ou a favor da Dilma, contra ou a favor do PT, isso para mim é muito irrelevante, tá certo? Caramba, consegui. Vamos lá. Na verdade, a gente está aqui para fazer uma reflexão jurídica que deve buscar agregar valor a todos. Então eu tenho 5 reflexões jurídicas para trazer. E o que é que eu queria pedir a todos? Respeito em absoluto. Acho que a primeira coisa que o país precisa para escapar desse momento nefasto de uma falência cultural e moral é respeito. As pessoas se respeitarem. Não adianta a gente querer respeito à lei, respeito à moralidade administrativa se a gente não sabe se respeitar no simples fato de sermos diferentes. Então peço a todos que, em hipótese alguma, qualquer tipo de fanatismo aqui vai ser banido. Em hipótese alguma que alguém venha ofender, xingar, rotular, isso é incabível no ambiente de operadores de direito. Tudo bem? Então peço a todos que a gente aqui se respeite, independente de quem tem uma posição contra ou a favor do Temer, da Dilma, quem entende que houve crime, que não houve. Não é esse o papo aqui, de coração.
Os meus amigos que eu escolhi para serem meus amigos, eu não escolhi pela bandeira política. Então eu tenho amigos que são do governo, amigos contra o governo, amigos que são petistas, amigos que são tucanos. Então os meus amigos verdadeiros não são meus amigos pela cor do partido ou pela bandeira. Então eu vou pedir a todos, com muito respeito, que em hipótese alguma pratiquem aqui qualquer ato de falta de educação, de beligerância. Aqui nós somos operadores do direito, conversando sobre o fenômeno juridicamente interpretado que politicamente aconteceu hoje no país. Vamos lá. Primeira reflexão. Vamos a ela. Hoje, o Senado, no julgamento conduzido pelo presidente do STF, o Senado, ele tomou a decisão de fazer o desmembramento, da decisão de aplicação das sanções. O Senado entendeu que as sanções de perda do cargo e incompatibilização para a função pública são sanções independentes, são sanções autônomas. Primeira conclusão que eu quero colocar para vocês. O Senado, sob a condução do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o Senado da República, entendeu que as sanções são independentes. Daí vem a pergunta. As sanções de incompatibilização com a função pública e perda do cargo são independentes ou são conexas, são indivisíveis? Perfeito? Então, temos aqui uma primeira reflexão para ser estabelecida. Vejam bem, na minha opinião, e é uma opinião particular, as sanções são relativamente independentes. Relativamente independentes. De que maneira? Para vocês entenderem com muita tranquilidade. Se a sanção de perda do cargo for aplicada, na minha humilde opinião, tem que ser aplicada indubitavelmente a sanção de incompatibilização. Se a sanção de perda do cargo for aplicada, tem que ser aplicada a sanção de incompatibilização. É difícil, né? De tentar fazer uma aula bacana, uma reflexão e... Eu vou fazer um pedido, tá certo? Um pedido. São meia-noite, estou com meu filho me esperando para ir botar ele para dormir. Meu filho é uma criança, eu estou aqui compartilhando reflexões jurídicas para vocês. É meio surreal, a gente está aqui tentando fazer uma transmissão ao vivo e ver pessoas desrespeitando um professor que está dando aula. Então, pior do que a posição A ou B, é isso, é essa falta de educação aqui. Então eu vou tentar, eu tenho aqui 5 reflexões anotadas para a gente trazer, reflexões jurídicas super importantes para vocês refletirem. Se não der, infelizmente, eu vou ter que encerrar a transmissão pela falta de educação das pessoas que estão assistindo. Então, eu vou pedir a todos que parem, tá certo? Parem, por gentileza, os comentários, tá certo? Então, eu vou pedir a todos que parem os comentários. Inclusive, parem de dizer, parem, por favor, tá certo? Eu vou pedir a vocês que nem isso, deixa aqui, eu peço para parar. Eu peço para parar, tá certo? Então, eu vou pedir, que, por gentileza, não comentem mais nada. Não use o seu dedo para escrever nada. Se todo mundo parar de falar pare, aí para. Oculta o chat, está atrapalhando. Parem os comentários, está atrapalhando. Parem as mensagens, está atrapalhando. Quem mais atrapalha é quem mais manda o outro calar a boca. Se deixar o mal educado falando sozinho, eu consigo bloquear ele. Tá certo? Então, 0 mensagem. Não use o seu dedo para nada e simplesmente só para botar coração. Tudo bem? Vamos lá. Comecemos. A Constituição, no parágrafo único do artigo 52, ela estabelece na literalidade textual uma mensagem clara, que aplicada a condenação à perda do cargo, imputando-se o impeachment, o impedimento de continuidade ao presidente, essa sanção de perda do cargo vem acompanhada da sanção de incompatibilização por 8 anos para a função pública. Em particular, e creio que acompanhado da imensa maioria de colegas na doutrina,
entendo que do momento em que se aplica a sanção de perda do cargo, tem que ser aplicada conexamente a sanção de incompatibilização por 8 anos com a função pública. Essa é a literalidade do texto constitucional. E por trás dessa literalidade, a norma, a priori, estaria clara na sua essência. Sofreu a sanção de impedimento de continuidade, impeachment, perda do cargo, fica incompatível por 8 anos. Mas por que eu falei que as sanções poderiam ser consideradas relativamente independentes? Bom, nós temos um precedente histórico do, à época, presidente Fernando Collor de Mello. Todavia, eu queria que vocês tivessem muita calma e muita clareza para enxergar no que eu vou colocar. O precedente do Collor não se enquadra perfeitamente no precedente atual. O que aconteceu na época do Collor, em que o Supremo, sim, o Supremo decidiu que as sanções eram independentes. É verdade, o Supremo, num julgamento de um mandado de segurança super importante, mandado de segurança 21.689, relatado pelo então ministro mineiro Carlos Mário Veloso, julgamento polêmico, o Supremo entendeu sim que as sanções eram independentes. Mas muita calma agora nessa hora, porque eu acompanhei hoje ao longo do dia muita gente fazendo comentários, que eu acredito que é normal, no calor da emoção, o primeiro dia, um momento histórico, mas eu acho que houve uma pequena confusão em se tentar equiparar aquele precedente do Collor com o caso presente. Por quê? Vamos lá. Naquele precedente do Collor, o Collor renunciou antes de ser condenado. Então, no caso do Collor, não houve a sanção de incompatibilização do cargo, de perda do cargo. Ele renunciou. Na hora em que o Collor renunciou, ele não se submeteu a... Cara, a minha opinião é pública, todo mundo sabe. É o que menos importa a minha opinião. Importa você aprender juridicamente. Não importa a opinião das pessoas, se é igual ou diferente da sua. Isso é irrelevante. Porque se você discriminar quem tiver opinião diferente da sua, você é tão ruim quanto os vagabundos. Então, não discrimine ninguém. Eu tenho meu pai e minha mãe com opiniões diferentes. E são duas pessoas maravilhosas. Então, por gentileza, cale a sua boca e pare de fazer uma pergunta idiota como essa. Voltando, nós temos 5 reflexões. Vamos lá. Então, estamos na primeira reflexão. Hoje, o Senado, conduzido pelo presidente do mais alto órgão do Poder Judiciário brasileiro, entendeu que nós temos sanções independentes. Em particular, entendo que não cabia, nas circunstâncias de hoje, considerá-las independentes. Por quê? Porque, conforme a literalidade do texto constitucional, se a gente tem a sanção de perda do cargo, o texto constitucional determina que, com a aplicação da sanção da perda do cargo, deve ser aplicada a incompatibilização por 8 anos para a função pública. Todavia, o que aconteceu no caso do Collor, que é diferente, é isso que eu quero que vocês entendam. No caso do Collor, o Collor não sofreu o impeachment. Não obstante a gente diga que o Collor sofreu impeachment, o Collor não sofreu, o Collor renunciou. O caso do Collor é de renúncia. Como houve a renúncia, veio a discussão, meu grande amigo Pamplona, um beijo, irmão, tá? Pamploninha, Ricardinho, irmão de Rodolfo, um beijo. Então, como veio a renúncia do Collor, o que é que aconteceu? O Collor já tinha deixado a presidência, mas o parlamento, o Congresso, a oposição ao Collor, que estava ávida por vingança ao Collor, que queria massacrar o Collor, entendeu que o processo não perderia o objeto. E aí o Collor, que ficou sem a sanção principal de imputação de perda do cargo, porque renunciou, deixa eu bloquear essa pessoa aqui, que infelizmente está atrapalhando a transmissão. Pronto. Né? Agora que ele saiu, eu fui a favor do impeachment, mas só pela falta de educação dele eu não respondi. Vamos lá. Então, como o Collor renunciou, vamos lá, como o Collor renunciou ao cargo, ele não sofreu a sanção do impeachment. E o que é que o Congresso entendeu? O Congresso entendeu naquela época que não haveria a perda do objeto. Não haveria a perda do objeto. E o que é que se deu dali em diante? Se perseguiu uma finalidade que foi imputar ao Collor a incompatibilização por 8 anos com a função pública. E o que é que o Supremo fez? O Supremo entendeu que as sanções eram independentes, e olha qual é o precedente.
sem a sanção do impeachment, seria possível aplicar a sanção da incompatibilização para a função pública. Então, primeira reflexão. No caso do Collor, o que o Supremo fez ao declarar que as sanções eram independentes foi dizer que se poderia aplicar a sanção de incompatibilização sem aplicar a sanção de perda do cargo. O Collor não foi condenado ao impeachment, o Collor renunciou. Só que o Congresso entendeu que não haveria perda do objeto, o que é bem questionável. Eu, em particular, acho que perdi o objeto. Mas, na época, o Congresso disse, não perde o objeto, tem que continuar, porque, não obstante não tenha sido possível aplicar a sanção de impeachment, porque ele renunciou, ele teria que ficar incompatível com a função pública. O Collor se defendeu no mandado de segurança 21.689, o famoso MS, que hoje todo mundo ouviu falar desse MS, 21689, relatado pelo Carlos Mário Veloso. E o que aconteceu naquele MS? O julgamento ficou, num certo momento, empatado em 4-4. Se seria possível ou não considerar as sanções independentes para sancionar o Collor, tornando-o incompatível, como ele terminou ficando, por 8 anos com a função pública, ou não. O julgamento estava empatado em 4-4. 3 ministros ficaram impedidos de julgar. E o que é que aconteceu? Foram chamados 3 ministros do STJ para compor o final do julgamento. E o fato é que, no caso do Collor, o Supremo entendeu, sim, que seria possível aplicar a incompatibilização por 8 anos, sem ocorrer a sanção de impeachment. Eu pergunto a vocês, quer dizer, eu não vou nem perguntar para não ficar chovendo no comentário que aí vai travar a transmissão. Eu compartilho com vocês. O caso do Collor não é igual ao caso presente. O que há de similar é que se fez um fatiamento. O que há de similar é que naquela época o Supremo entendeu que as sanções eram independentes, mas o Supremo entendeu que seria possível aplicar a sanção de incompatibilização sem impeachment. O que é que o Lewandowski fez hoje? O Lewandowski disse, como na época do Collor, o Supremo entendeu que as sanções eram autônomas, eu entendo que tem um precedente jurisprudencial para tratá-las como autônomas. Só que o Lewandowski, hoje, conduzindo o julgamento no Senado, aplicou um precedente que não era o mesmo. Os casos não eram, o paradigma e o paragonado não eram iguais. E o que é que fez o Lewandowski? Entendendo-se que a Dilma já estava condenada, e estava, se abriu uma outra votação para saber se era de se aplicar a sanção de incompatibilização com a função pública. Eu, Pedro, e aí é uma opinião pessoal, respeitando todos que pensem diferente, porque ninguém é dono da verdade. Ninguém pode ter a arbitrariedade, a falta de respeito de achar que sua posição é a única correta. A gente tem que saber se respeitar nos pensamentos diferentes. Eu, Pedro, com o meu entendimento, que é compartilhado por muitos colegas e passa pela discordância de outros, o que é normal, eu entendo, eu estou vindo compartilhar com vocês uma reflexão, eu entendo que o Senado errou. Eu entendo que o Senado errou por quê? Porque do momento em que se aplica a sanção do impeachment, a forma correta de interpretar a Constituição seria aplicada a sanção da perda do cargo, tem que se aplicar a incompatibilização por 8 anos. E a Dilma teria que sofrer a incompatibilização por 8 anos com a função pública. E nessas condições, ela, a partir de agora, estaria impossibilitada de exercer qualquer função pública. Eu sei, eu falei mais cedo num grupinho que eu participo, o Lenza participa, e a gente tem uma opinião comum. Eu, Lenza e mais vários outros amigos e professores aí do grupo da gente, tá certo? Então vamos lá. A última reflexão é se cabe ou não algum remédio. Vamos devagarzinho. Então observe, o caso do Collor e o caso da Dilma, nós estamos sob a mesma Constituição, a mesma lei de crime de responsabilidade, o mesmo regimento interno do Supremo. Com qual diferença? A Dilma não renunciou. O Collor renunciou. Collor renunciou, Dilma não. Por que Dilma não renunciou? Dilma foi de uma inteligência absurda. Se ela renuncia, ela fica inelegível. Pela Lei Complementar 64 de 90, alterada com a lei da ficha limpa, lá no artigo 1º, inciso 1, a linha K. Se ela renuncia por suspeita de crime para evitar o julgamento de mérito no processo, ela ficava inelegível. Ao não renunciar, ela escapou da sanção de inegibilidade
do artigo 1º, inciso 1, a linha K. Não teve renúncia. Não se aplica sobre ela a sanção de inelegibilidade. Você vai deitar, filhão? Não. Tá, fica aqui. Papai já tá acabando, tá? Da linha K. Então não teve renúncia. No caso do Collor, teve renúncia. Dilma não renunciou. Então vamos lá. O que é que diz o parágrafo único do artigo 52 da Constituição? Aplicada por 2/3 a condenação à perda do cargo, há que se aplicar a incompatibilização por 8 anos. Ponto. Ponto. Poderia o Senado, conduzido pelo presidente do Supremo, fazer o que ele fez hoje, equiparando ao caso do Collor? Ao meu entender, não. No caso do Collor, teve renúncia, e aí se discutiu a continuidade para aplicar a incompatibilização. Não há equiparação. Conclusão 1. O caso do Collor não é o mesmo caso da Dilma. Nesse mistério, ao meu pensar, minha opinião, errou o Senado. Não poderia fatiar o julgamento. Aplicada a sanção de compatibilização, na minha opinião, era obrigatória. Sim, a conjunção com no parágrafo único do 52. Obrigatória a aplicação das duas sanções. Ponto. Mas essa é só a primeira reflexão. Vamos lá. Do momento em que essa foi a decisão do Senado, qual é a consequência prática dela? A gente vai discutir já já se cabe ou não impugnar, qual é o remédio para impugnar e quem tem legitimidade, ok? Eu vou chegar nisso, é uma das próximas reflexões. Mas vamos lá. A reflexão de agora é: imaginemos que a decisão fique como soberana e imodificável. Qual é a consequência? Prestem bem atenção no que vocês vão ouvir agora, tá? Prestem bem atenção no que vocês vão ouvir agora. Do jeito que está o resultado de hoje, a Dilma sofreu a perda do cargo, o Temer, que era o vice, é eleito presidente, ok? E a Dilma não sofreu incompatibilização. Preste atenção. A Dilma não sofreu suspensão dos direitos políticos. A Dilma não está inelegível. A Dilma não está incompatível com função pública. E aí cabe um parênteses. Qual é a diferença entre inelegibilidade, incompatibilidade com função pública e suspensão dos direitos políticos? Hoje eu vi muita gente tratar esses assuntos como se fossem sinônimos. E são coisas diferentes, reflitam com muito carinho, porque eu quero trazer para vocês o que é que acontece com a Dilma agora. Tá certo? Vejam bem. Gente, inelegibilidade, ela não pode ser eleita. Ela não pode se colocar numa condição de ser eleita para a função política. Suspensão de direitos políticos, ela não pode nem votar e nem se candidatar, nem eleger, nem ser eleita. Ela sofre a impossibilitação do exercício da capacidade eleitoral passiva e ativa. Ela fica suspensa nos direitos políticos. Nem pode eleger, nem pode ser eleita. Na suspensão dos direitos políticos, ela sofreria uma vedação ao exercício do direito de eleger e de ser elegível. Nenhum dos dois. Na inelegibilidade, ela pode votar. Ela só não pode ser candidata para tentar ser eleita. E na incompatibilidade com a função pública, que é o que hoje se discutia que tinha que acontecer, ela não pode exercer função pública nenhuma. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Dilma não está suspensa nos direitos políticos. Não há nenhum fundamento jurídico. A Dilma não está suspensa nos direitos políticos. A Dilma não está inelegível, gente. E a Dilma não está incompatível com função pública. Ah, professor, ela está inelegível. Não está inelegível. A Dilma pode, daqui a 2 anos, se candidatar a senadora. A Dilma pode se candidatar ao que ela quiser. Ela não está inelegível. Posso contar uma coisa para vocês? Só para vocês pirarem o cabeção. Não é terceiro mandato. Não é terceiro mandato. Pá, não é terceiro mandato. Vamos parar as perguntas, gente, pelo amor de Deus, senão vocês me atrapalham. Por favor. Tem um professor dando aula. Sem perguntas, por favor. Então vejam. Do momento, vamos lá? Vamos lá? Do momento em que agora o Temer assumiu a presidência, nós estamos sem vice-presidente, correto? O Temer pegou um avião e foi para a China. Quem assumiu temporariamente a presidência do Brasil hoje? Rodrigo Maia. Vocês sabem o que acontece se o avião cair? Se o Temer morrer. Vamos imaginar uma conspiração, meteram uma bomba e o avião com o Temer caiu. O Temer pousou na China e mataram o Temer. Você sabe o que acontece imediatamente? Rodrigo Maia assume a presidência temporariamente. Estamos nos 2 primeiros anos do mandato ainda.
não acabou o segundo ano, novas eleições. E você sabe quem pode vir candidato? A Dilma. É terceiro mandato? Não, senhor, é o mandato tampão, está no próprio segundo mandato. É evidente que isso aí vai gerar uma grande polêmica se seria terceiro mandato. Não é terceiro mandato. Na minha humilde opinião, seria o mandato tampão para fechar os 2 anos, com eleições diretas por se estar no primeiro biênio. Então preste atenção, eu conversava com o Rafa, meu irmão, o professor Rafael Barreto, e a gente avaliava exatamente essa reflexão. Hoje, a Dilma não está inelegível, não está incompatível com função pública e não está sofrendo suspensão dos direitos políticos. O que é que eu vou pedir a vocês que, por favor, parem as mensagens, pelo amor de Deus, está atrapalhando. São mais de meia-noite, nós somos todos adultos. Vocês tiveram um dia, eu dei aula o dia inteiro, eu dei aula durante mais de 10 horas. Eu estou cansado, meu filho está me esperando para dormir com ele. Por favor, vamos preservar aqui um ambiente de respeito. De coração, o que menos importa é o que, aqui entre nós, respeitosamente, a opinião pessoal de um ou de outro. Se você é Dilma, se você não é, isso não importa, a gente está fazendo uma reflexão jurídica. Não é? Então, vamos devagarzinho, vamos lá? Então, vejam, hoje, como a Dilma não sofreu a incompatibilização, não se aplicou a ela a pena de 8 anos, ela foi absolvida dessa pena, houve o fatiamento, que eu entendo que foi flagrantemente inconstitucional, entendo que foi inconstitucional o fatiamento, ela, na minha humilde opinião, tinha que ser condenada à incompatibilização por 8 anos, na minha humilde opinião, foi rasgado o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, na minha opinião, como jurista, como professor de direito constitucional, houve uma inconstitucionalidade no julgamento, mas é o que se aplicou. Bom, como a Dilma não está incompatível, não está com suspensão de direitos políticos e não está sob, porra, cara, falta de respeito, né? Pô, o cara é mal educado, e não está sob regime de inelegibilidade, ela pode se candidatar. A Dilma pode se candidatar, ela pode, gente, por favor, sem ofensa, sem falta de educação, por favor. A Dilma pode ser nomeada, por exemplo, amanhã, o governador de São Paulo pode nomear a Dilma secretária, pode. Inclusive, isso vai interferir na questão de prerrogativa de foro. Ela escapa do Moro. Né? Amanhã, a Dilma pode concorrer a qualquer cargo. Ela não está por 8 anos incompatível. Aí veio uma discussão hoje. A Dilma está inelegível? Não. Por que não está? Prestem atenção, para vocês entenderem tecnicamente. O artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, com as inovações que foram ali colocadas pela Lei do Ficha Limpa, a Lei da Ficha Limpa, quando a Lei da Ficha Limpa alterou o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, as alíneas foram modificadas, houve acréscimo. Hoje, muita gente estava dizendo que a Dilma está inelegível pela questão da Ficha Limpa. Não está. A Dilma não está incompatível, porque não se aplicou a incompatibilidade de 8 anos, então ela não está incompatível com função pública, ela pode ser professora de universidade pública, pode prestar um concurso, e a Dilma não está inelegível. E aí, meu irmão, qual é o tripé de alíneas que você tem que ficar esperto? Primeiro, a Dilma entraria, né? Pô, cara, 1000 vezes aqui, né? Você me perdoa, mas eu tô tendo que te bloquear, já foram várias vezes. Né? A Dilma entraria na inelegibilidade da linha C? Não. A linha C, ela vai falar de governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito, não tem previsão. Impeachment de presidente da República não tem previsão para inelegibilidade. Não tem. Não tem. Na Lei Complementar 64 de 90, com a redação que foi dada pela Lei da Ficha Limpa, o artigo 1º, inciso 1, letra C, fala de governador e prefeito e vice. Então ela não entra, ela não fica inelegível pela letra C. Aí eu só dizer, professor, ela fica pela letra E, não fica pela letra E. Porque a inelegibilidade da letra E é para crimes comuns. Não entra ali o crime de responsabilidade. Ali são crimes comuns, julgados no judiciário, fora do Senado. Então a Dilma também não entra pela letra E. Ah, professor, ela vai entrar pela letra K. Não entra, porque a letra K é para quem renuncia, o que aconteceu com o Collor. Como o Collor renunciou, a discussão foi outra. A Dilma não renunciou. Ela foi até o fim sem renunciar. E aí ela escapou da inelegibilidade da letra K. Então ela estava muito bem orientada. Se ela renunciasse, ela estava inelegível agora. Só que ela não renunciou. E aí prestem atenção. Não existe previsão legal nem constitucional no artigo 14 da Constituição para a inelegibilidade da Dilma. Você não pode cerceá-la da elegibilidade, da capacidade eleitoral passiva de ser votada. Você não pode cerceá-la por interpretação extensiva.
Não existe previsão constitucional nem previsão legal alguma para restringir essa liberdade política dela. Então a Dilma está elegível. A Dilma pode votar e eleger. Ela está no pleno gozo dos direitos políticos. E ela não está incompatível com qualquer função pública. Sabe o que é que eu quero te dizer? Eu não estou dizendo que eu acho isso bacana, não estou dizendo que eu concordo, eu não sou petista, eu não votei na Dilma, eu acho que ela cometeu um crime de responsabilidade, acho que o impeachment foi corretamente aplicado, acho que o único erro foi não tornar ela 8 anos incompatível, mas diante do que está aí, eu tenho que explicar a vocês como um professor. Pouco importa a minha opinião particular, pouco importa o que eu penso, você não está aqui para concordar nem discordar de mim, você está aqui para entender o direito, ouvindo de um professor que estuda há 20 anos. Entendeu? Então, resultado, né? Eu vou pedir mais uma vez que não faça esse tipo de comentário. Tudo bem? A opinião é livre, a educação é obrigatória, tá certo? Então vamos lá, voltando. Então, o que é que acontece hoje na prática? Qual é a reflexão? Hoje, a Dilma pode ocupar qualquer cargo público. Inclusive, repetindo para que isso fique claro, a Dilma está em plenas condições de elegibilidade. Entenderam, meus amados? Então, eu vou fazer de novo a instigação aqui da ilação. Vamos fazer uma ilação? Nesse exato momento, se o Temer morrer, se o Temer renunciar, se o Temer sofrer um impeachment, até dezembro, estamos no 2º ano do mandato, ok? Eleições diretas, povo nas urnas. E aí, sabe o que acontece? Ela está livre para ser candidata. Então, quem não quer que a Dilma volte tem que torcer para o Temer não morrer até dezembro. Para ele não renunciar até dezembro. Para ele não sofrer um impeachment até dezembro. Porque com a queda do Temer, transitoriamente o presidente da Câmara vai assumir, o Rodrigo Maia vira presidente, e aí tem que convocar novas eleições. Há uma obrigatoriedade de convocação de novas eleições. Entendem? E essas novas eleições são eleições diretas. Tudo bem? E aí, então, com eleições diretas, né? Rapaz, você é muito mal educado, hein, brother? Com eleições diretas, né? Com eleições diretas, qualquer um dos que tem condições de elegibilidade pode se candidatar, afiliado a partido político, cumpridas as regras de capacitação, pode se candidatar. Então, tá claro isso? Reflexão número 2. A Dilma não está com suspensão de direitos políticos, a Dilma não está inelegível e nem está incompatível com a função pública. Vamos repetir a diferença? Suspensão dos direitos políticos, não pode eleger nem ser eleita, não tem capacidade eleitoral ativa nem passiva, ok? Incompatibilidade com a função pública, não pode exercer função pública alguma, nem por concurso público, ok? E incompatibilização é uma coisa, suspensão de direitos políticos é outra, e qual a terceira variação, meu pai do céu? Inelegibilidade. PB, qual a diferença de inelegibilidade e suspensão dos direitos políticos? A suspensão de direitos políticos é mais ampla, não pode nem eleger nem ser eleita. Na inelegibilidade, ela pode eleger, pode votar, pode escolher em quem ela quer votar. Ela não está em nenhuma das 3 esferas técnicas de restrição. Tudo bem? Tudo bem. Vamos caminhar. A partir de quando ela perde todas as imunidades. Vamos lá. Caminhando. Outra reflexão importante. Outra reflexão importante. Considerando que há o vício, que há a inconstitucionalidade por desrespeito ao parágrafo único do 52, existe como questionar no STF a decisão tomada hoje no Senado de não incompatibilizar a presidente deposta por 8 anos? Repetindo, hoje não é terceiro mandato, mandato tampão não é terceiro mandato. É a continuidade do 2º mandato, ok? Não é terceiro mandato, tá? Eu sei que isso vai dar pano para manga, eu sei que vai ter gente defendendo o contrário, mais uma vez, emitindo a minha opinião, respeitando as outras, e eu gostaria muito que se respeitasse a minha. Não é terceiro mandato. Seria a eleição para o chamado mandato tampão, que é a complementaridade de um 2º mandato não encerrado, ok? Então ela poderia se candidatar, não seria um terceiro mandato. Bom, professor, eu penso diferente. Eu respeito o seu pensamento. Não tem nenhum problema, ok? Vamos embora. Bom, aonde a gente quer chegar agora? Existe algum remédio para a gente
trabalhar, existe algum remédio para a gente trabalhar uma impugnação da decisão do Senado na parte do fatiamento e nessa parte em que se negou a aplicação da pena de incompatibilização? Essa é a grande questão, ok? Essa é a grande questão. Meus amados, o regimento interno não pode passar por cima da Constituição. A Constituição é clara, entendeu? Eu posso botar o que eu quiser no regimento. Se for contra a Constituição, ele é inconstitucional. Tudo bem? Então, vamos lá. Inclusive, o regimento poderia ser atacado por Adinho. O Supremo declarar o seu próprio regimento, se fosse o caso, inconstitucional. Não é o caso aqui discutir isso. Vamos lá? Voltemos. Meus irmãos, há algum remédio para atacar a decisão do STF nesse aspecto? Porra, vocês estão me atrapalhando, tá vendo? Porra, cara, imagine você falando com alguém, uma pessoa com uma pergunta escrita na sua frente. Você falando e uma pessoa com pergunta. Tudo que vocês estão perguntando, eu vou falar. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estou falando de remédio, vocês estão perguntando de reeleição. Vocês não concordam? Quem está fazendo isso aí, que isso é uma falta de educação e de respeito ao professor? Se você estivesse no congresso e o professor estivesse falando, você ia falar junto com o palestrante, todo mundo sentado prestando atenção, você ia se levantar e cortar a fala do cara, colar um cartaz na cara do cara. Como você se sentiria fazendo a apresentação de um trabalho e alguém botando um cartaz na sua frente com o texto escrito? Você não se sente um mal educado, não? Tem um pouquinho de respeito aí, por favor. É um negócio meio louco, bicho. As pessoas não têm educação, entram no periscope, acham que está na casa da avó, está na casa da mãe Joana, está no puteiro. Porra, cala a boca, cacete. Então vamos lá, voltando. Então imagine você que a gente quer enfrentar essa decisão do Senado na parte que não aplicou a sanção de incompatibilização por 8 anos, ok? Beleza. Existe remédio jurídico? Se sim, quem é o legitimado? Essa é a discussão. Hoje, esse, ao meu pensar, foi o grande debate entre os professores de direito constitucional, processo civil e os estudantes de todo o Brasil. Eu tenho o privilégio de participar de um grupo com quase 200 professores. Nesse grupo tem mais de 50 autores de manuais famosos que a gente lê de processo civil, direito constitucional, direito administrativo. Se eu der os nomes aqui, vocês vão dizer, cacete, é só doutrinador de ponta. Estamos no mesmo grupo do WhatsApp, né? E hoje a grande discussão no nosso grupo era exatamente essa. Existe remédio jurídico idôneo para atacar essa decisão do Senado? Se sim, quem é legitimado a manejar esse remédio? Bom, vamos lá. A gente sempre foca nas ações de processo objetivo ou de processo subjetivo, correto? Beleza. Nas ações de processo objetivo, prestem atenção. Inviável falar de ADIM, ADI, ADO e ADC. Inviável. PB, cabe ADIM contra a decisão? Não, não se ataca a decisão por ADIM. ADIM a gente usa para atacar leis ou atos normativos com força de lei e até mesmo acima da lei, como uma emenda constitucional. ADI é para atacar fonte normativa que veicula norma geral e abstrata, em vigência, né? Posterior ao parâmetro de controle. Então não cabe ADIM em face de uma decisão no exercício da jurisdição penal. Não cabe. A decisão do Senado não integra o objeto da ADIM. Não há razão para ADC ou para ADO, porque não há ADO, não há omissão inconstitucional, e não tem por que falar de ADC, porque a gente não tem, para fins de ADC, né, uma tentativa de declaração de constitucionalidade. Não é isso. Então, como confrontar essa decisão do Senado com a Constituição? Confie, impossível através de ADIM, impossível ADO e ADC. Perfeito. A ADPF, talvez, eu vou me reservar aqui a possibilidade de voltar atrás, a ADPF talvez seja uma via adequada. Por que falo talvez? Bom, vamos lá. Para que caiba a DPF, lembre, princípio da subsidiariedade, eu só posso trabalhar com a DPF quando não houver um outro meio eficaz paralelo, então eu só posso usar a DPF se não couber a DIN, ADO, ADC, esse requisito ficaria suprimido, ficaria superado, porque eu não tenho, né, o artigo 4º, parágrafo 1º da lei 9882, que é a lei da DPF, só cabe a DPF, se não couber a DI, ADO e ADC. Beleza, não cabe a DI, ADO e ADC, fato. Em tese, pelo princípio da subsidiariedade, eu poderia pensar na DPF. Vamos lá. A DPF não é para questionar somente ato de caráter normativo. A DPF é para questionar atos do poder público
que colidam com o preceito fundamental constitucional. Na lei da ADPF, a gente tem a clareza que a ADPF pode impugnar ato normativo e não normativo, atos do poder público, ok? A ADPF é apenas para ato normativo e a ADPF incidental, e não a ADPF autônoma. A ADPF autônoma pode impugnar ato desprovido de caráter normativo. Então, em tese, se a gente considerar que a decisão hoje no Senado de não aplicar incompatibilização por 8 anos à Dilma fere um preceito fundamental constitucional, em tese caberia uma ADPF. Correto? Eu tenho que fazer o confronto dessa decisão com o artigo 52, parágrafo único, entendendo que esse parágrafo único seria um preceito fundamental constitucional. O preceito fundamental, todos sabemos, já tivemos várias aulas sobre isso, é um conceito indeterminado que vai ter um preenchimento no caso concreto. Eu considerando que a previsão constitucional de incompatibilização do presidente impedido por 8 anos é um preceito fundamental, em tese eu posso ajuizar uma ADPF. E nessa toada, quem poderia ajuizar a ADPF? Os legitimados do artigo 103 da Constituição. Tudo bem? Então, os legitimados do artigo 103 da Constituição poderiam, através de uma ADPF, questionar essa decisão na parte que se revela violadora de preceito fundamental constitucional. Vejam que para que eu chegue a essa conclusão, eu tenho que superar vários obstáculos interpretativos. Eu tenho que considerar o parágrafo único como preceito fundamental, tenho que considerar que no conceito de ato do poder público entraria uma decisão do Senado no exercício de jurisdição penal. E eu parto para uma outra questão. Haveria legitimidade para o Supremo para entrar nessa questão? Poderia o Supremo avaliar? Teria o Supremo revisar? O Supremo teria o poder de revisar a decisão do Senado? A separação das instâncias, a separação dos poderes, a autonomia dos poderes, ainda que sejam harmônicos entre si, é uma pergunta, é uma reflexão que hoje está provocando para todos nós no Brasil pensamentos. Seria legítimo que o Judiciário derrubasse a decisão aplicada pelo Senado com a competência que lhe fora confiada pelo próprio Constituinte? Ponto de interrogação. Bom, vamos lá. Avançando. Gente, existiria outro remédio? Na linhagem dos processos subjetivos, talvez o mandado de segurança por senador, por parlamentar, contra a decisão do colegiado. Ou seja, talvez o Supremo reconheça a legitimidade dos próprios senadores que se sintam, lesados nos seus direitos líquidos e certos, de impetrar em mandado de segurança em nome próprio, como autores da ação, pedindo ao Supremo a anulação da decisão do fatiamento, entendendo que a sanção de impeachment seria cumulada com a sanção de incompatibilização por 8 anos, entendeu? Então, é um ponto que precisa ser bem digerido. Seria legitimado o senador? Haveria um dito líquido e certo dele a ser apreciado pelo Supremo para impugnar o ato do próprio Senado? Até porque a legitimidade para levar ao Supremo o MS é quando o ato coator é um ato coator da mesa diretora. Então, para caber esse MS por senador, você tem vários obstáculos a serem superados. Não, professor, cabe o MS no Supremo. Peraí, calma. Cabe o MS no Supremo em face do ato coator de quem? Porque o Supremo julga MS quando a autoridade coatora é o próprio Supremo, é o presidente da República, é o PGR, é a mesa diretora da Câmara, é a mesa diretora do Senado. Eu posso considerar que o ato foi da mesa diretora? Tem esse pormenor. Eu estou falando de uma decisão do plenário. Foi o plenário quem decidiu, guiado pelo próprio presidente do STF, por fatiar a votação. Vocês entendem? Então não é tão simples. Primeiro, definir a competência do Supremo. E para eu definir a competência do Supremo para o MS do senador, eu tenho que aceitar que o ato coator é da mesa diretora. E ali já se discutiu, o ato é da mesa diretora ou é um ato do plenário? Quem responde pelo ato de fatiar? A decisão é tomada por quem? Do fatiamento. Vocês entendem? Não que não dê para construir a tese para imputar esse ato, a responsabilidade por ele, à mesa diretora da casa. Definindo-se que a autoridade coatora é a mesa diretora, a priori você poderia discutir a competência do Supremo para esse MS. Ok? E eu pergunto, o parlamentar tem o direito líquido e certo a isso?
Esse é o ponto de discussão. Retirando esse mandado de segurança do senador, não tem outro meio. Ou a DPF, se for possível, e vocês viram que existem vários caminhos a serem superados para que caibam a DPF, ou o SMS do senador, do próprio parlamentar, levando ao STF a discussão, desde que você considere que ele tem um direito líquido e certo e estaria litigando em nome próprio. Entendeu? Do contrário, não tem remédio. E aí a gente ficaria com essa previsão, né, de que realmente a Dilma não sofre a incompatibilização por 8 anos, não está com suspensão de direito político, não está inelegível, não está incompatível com a função pública e pode exercer função pública normalmente, entenderam? Bom, a ação popular ela vai ter uma difícil discussão de cabimento aí, né? Você só poderia tentar entrar no quesito moralidade administrativa, ok? Só no quesito moralidade administrativa. Porque, e ainda assim é discutível. Pois é, eu também abri essa tese hoje entre amigos. Ficou aquela coisa, eu não sei se a ação popular teria a força suficiente para possibilitar a impugnação de uma decisão a priori soberana do Senado, legitimada pela Constituição. Não sei, mas em tese, assim, para não ser rigoroso, para não ser radical, em tese, a ação popular questionando ato lesivo, a moralidade da administração, porque contra o meio ambiente não é, contra o patrimônio histórico, artístico não é, contra o patrimônio público não é. Então, a questão é, esse ato, decisão do Senado, eu posso considerar o ato lesivo? A ação popular nunca foi um instrumento para questionar a decisão judicial. A ação popular não é ação rescisória por substituição, não é substitutivo de ação rescisória. A ação popular, em tese, é para questionar atos da administração, entendeu? O que eu estou colocando para vocês é, será que a ação popular é uma ferramenta adequada para esse tipo de ato? Porque se eu quiser trabalhar com a ideia da violação à moralidade administrativa, talvez até seja possível. Se eu disser que a ação popular cabe, eu estou dizendo que qualquer cidadão do povo pode impugnar qualquer decisão do Senado. E não é bem qualquer decisão não, que o Senado só tem função jurisdicional em crime de responsabilidade. Mas eu diria que depois que o Senado julgasse o crime de responsabilidade, qualquer cidadão do povo poderia impugnar. E não é bem por aí. Então eu vejo uma dificuldade grande para se aceitar o cabimento de ação popular. Em particular, não me seduz a tese. Se for para discutir a possibilidade de impugnação, eu acho que o melhor caminho é tentar trabalhar com a DPF, considerando essa decisão como ato do poder público e a norma do parágrafo único do 52 da Constituição como um preceito fundamental. Ok? Não cabe recurso, irrecorrível. Não cabe recurso, a decisão é soberana, não tem como. Né? Não cabe recurso, até porque eu não posso fazer recurso de um processo no Senado para o Supremo. Não tem, são instâncias diferentes, não cabe. Ok? Caberia anular só a votação, discutindo como questão de legalidade, procedimento, na equivalência à ideia do erro improcedendo, eu entendo que merece reflexão. Não é você discutir apenas não a questão de mérito, que, ao meu pensar, o Senado não poderia entrar. Essa discussão, será que o Supremo tem legitimidade para revisar a questão de mérito? Em particular, eu entendo que não. Agora, a anulação do procedimento de fatiamento, na parte do fatiamento, entenda, o Supremo, na minha opinião, não tem legitimidade para entrar na discussão de mérito do impeachment. Essa é irreversível, juridicamente irreversível. O que pode ser discutido é para agravar para Dilma. Para melhorar, não tem como. O que você pode discutir é o agravamento. Se você entende que tem que anular a decisão do fatiamento para imputar a ela, como se fez com o Collor, a incompatibilização, mesmo depois do Collor já ter renunciado, se entendeu que não tinha perda do objeto. E aí a discussão seria, se haveria, eu conheço a posição do Lenz, a gente até teve uma oportunidade de falar sobre essa posição mais cedo, via WhatsApp. Né? Então, eu até entendo que você poderia discutir a anulação da decisão de fatiar para aplicar a incompatibilização. E a gente está discutindo qual seria o remédio, ou a DPF ou o mandado de segurança impetrado pelo próprio senador. Afora isso, nenhuma outra pessoa é legitimada, nenhum outro órgão é legitimado. Humildemente falando, não cabe mandado de segurança coletivo, seria um mandado de segurança individual do próprio senador se sentindo violado no seu direito líquido e certo, no exercício do seu mundo, de não submeter a um rito equivocado no exercício de uma função institucional do seu mandato. Somente por aí. Não sendo por aí, eu não vejo caminho para anular. Bom, eu queria trazer aqui, então, uma conclusão para vocês. A verdade de tudo isso, né? A verdade de tudo isso é que quem perdeu mais uma vez foi a democracia.
28 anos dessa Constituição democrática. Mais uma vez, a gente tem uma discussão para incompatibilizar um presidente da República. O Collor, presidente eleito, não sofreu impeachment, mas sofreria, renunciou. Dilma, presidente eleita, sofrendo o impeachment. Reflete, independente das posições de cada um. Minha opinião particular, a minha, eu acho que ela tem que ser respeitada, porque eu respeito a de qualquer outra pessoa. A Dilma é uma personagem de uma grande associação criminosa que saqueou o país. Na minha opinião, bandidos. Quem comete crime é bandido. Quem se apropria do que não pode é ladrão. Então essa é a minha opinião. Eu respeito a dos outros. Em nenhum momento eu estou aqui dizendo para você que o Aécio é um herói, que Temer é o príncipe encantado. Não. Não. Eu só estou colocando para você que, infelizmente, a nossa democracia está frágil. Nós vivemos uma crise institucional discutível, aplicar 1079 no Instituto Parágrafo Único. Discutível. Nós vivemos hoje uma crise institucional no país. Talvez, se hoje fosse o Temer, eu estaria aqui falando a mesma coisa para você. Ah, professor, você é petista. Eu não sou porra nenhuma, eu não tenho filiação a partido nenhuma, meu. O meu partido é partido Jesus Cristo, meu irmão. É o partido da moralidade, da educação. Eu sou um brasileiro que trabalha de domingo a domingo, que educo meus filhos com muito amor para fazer o certo. Então eu não quero saber se o nome é Dilma, se o nome é Lula, se o número é 13, se é 21, se é 22, qual é a cor da bandeira. Eu quero que se dane. Quem é bandido tem que ir para cadeia. Se é o Aécio, que vá ele para a cadeia. Se é Fernando Henrique, que vá ele. Entendeu? Eu, quando era pequeno, minha mãe, que está assistindo a transmissão aqui ao vivo, me ensinou a não meter a mão no que não é meu. Então eu não estou falando que é porque é a Dilma, porque é o Lula, porque é o PT. Ah, o cara é antipetista. Eu não sou nem antipetista, nem petista, nem porra nenhuma. Eu estou analisando juridicamente o fato. E hoje, infelizmente, a democracia está fragilizada. Você sabe o que a gente precisa? O que a gente precisa no país é reconstruir os valores morais. O que a gente precisa é muito mais complexo do que afastar uma Dilma e botar um Temer, porque talvez seja tudo farinha do mesmo saco. Possivelmente são todos farinha do mesmo saco. O que a gente precisa é pensar se realmente qualquer pessoa pode ser candidata a presidente do país, a ser deputado. Você tem o Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, respondendo no processo, no Supremo. Você tem parlamentares sendo presos. Você tem uma presidência da Petrobras toda sendo possivelmente condenada à cadeia. Você tem presidente do Banco Central sendo preso. O que está errado é o caminho para levar ao poder. O que está errado é essa liberdade de pessoas sem escrúpulos, sem caráter, poderem ser parlamentares, poderem ser diretores de autarquias, poderem ser presidente da República. O que a gente precisa é uma outra análise. É a correção dos valores que a sociedade está respirando. Sabe? Essa corrupção que a gente pratica em pequenos atos, de furar uma fila do banco, de fingir que tem a perna machucada para pegar um assento privilegiado, entendeu? Esse é o problema do nosso país. O problema não é PT, PSDB, não é a bandeira, como se o PT fosse o demônio e todo mundo que está ali fora são os anjinhos. Mentira, alguém aqui é inocente? Alguém aqui tem essa inocência? Aqui é PT porque senão eles estão no poder, mas se fosse o PSDB, iam ser eles. Então, o que nós precisamos no nosso país não é do partido A ou do partido B, e sim de uma mudança cultural. E sim ensinar as nossas crianças de hoje para pensarem diferente, para que amanhã elas sejam jovens de amanhã, para que amanhã elas sejam os adultos de amanhã que não vão ter essa mentalidade. Hoje no Brasil as pessoas querem ser políticos por quê, gente? Para se valer de prerrogativas, para facilitação, para ter oportunidade de desvios, para ter a mamata do contrato administrativo. As pessoas hoje querem entrar na política por ideal, para melhorar o país. Eu lhe pergunto, se a nossa Constituição fosse reformada e ser político fosse ocupar um cargo honorífico, que quando muito fosse bonificado com salário mínimo, será que esses caras que estão lá iam querer ficar lá? Será que se a gente dissesse que quem é político não pode ter nenhum tipo de empresa contratando com o poder público, direta ou indireta, eles iam querer estar lá? Entendeu? Então o que a gente precisa, na verdade, é de uma transformação de valores. É de uma transformação de mentalidade.
É fazer da educação dada à criançada, à molecada de hoje, uma educação que mostra a essas pessoas que não adianta tentar ser corrupto, corruptor. A corrupção é o câncer de uma sociedade. E nós vivemos numa sociedade que se corrompe e que corrompe, que é corrompível e corruptora. Então o que a gente precisa é livrar a mentalidade da nossa sociedade da corrupção, que isso é um câncer. Entendeu? Se você me perguntar o que eu acho das pessoas que estão no PT, eu não misturo o PT, legenda, entidade, com Lula e Dilma. Para mim o PT é uma instituição nobre, infelizmente na mão de bandidos. E não sou eu que estou dizendo, são os resultados do processo. São os resultados do processo. Ah, PB, o que é que o senhor acha de Aécio? Pelo que eu ouço, porque eu não tive acesso às provas, é outro. E o que o senhor acha, PB, do Temer, pelo que eu tenho ouvido e me decepcionado muito, porque foi meu professor de Direito Constitucional, é outro. Então, a questão, vocês que estão aqui uma hora dessa da manhã, bicho, madrugada assistindo isso, pelo amor de Deus, não cometam, desculpem a grosseria do meu comentário agora, essa mediocridade, ficarem se ofendendo porque você é coxinha, porque você é o quê? Que para de rotular, você é o quê, rapaz? Nós somos todos brasileiros, temos nossos filhos na mesma sociedade, moramos no mesmo país, somos regidos na mesma Constituição, entendeu? Isso, meu irmão, é o que a gente tem que pensar, entendeu? É irrelevante, bicho, se você, cara, é PT, se você não é PT, se você concorda com que teve impeachment, que não teve, que teve crime de responsabilidade na abertura do crédito sem autorização, se não teve, isso é irrelevante. O que cada um aqui pensa, cada um é livre para pensar. Isso não justifica que qualquer de nós desrespeite um ao outro. Isso não justifica que as pessoas cheguem nas ruas hoje e se agridam. O que a gente está vivendo é uma falência no valor da solidariedade, no valor do respeito, no valor do respeito à diversidade. Nós lutamos muito para conquistarmos a liberdade de crença, de consciência, de expressão. Essa liberdade é uma conquista na primeira dimensão histórica dos direitos humanos. Você, eu, cada um de nós tem o direito de pensar diferente, pensar com base naquilo que acredita ser o correto. Isso foi conquistado a muito ferro e fogo, a muito sofrimento de famílias e gerações ancestrais que sofreram muito, porra, na primeira dimensão dos direitos humanos para a conquista das liberdades. Então não importa, poxa, se você é Aécio, se você é Dilma, se você é Marina Silva, se você é Temer, eu tenho que me respeitar. Agora, quem quer que seja que você é, se está roubando, tem que ser preso. Se você apoia a Marina e a Marina está roubando, ela tem que ser presa. Se você apoia a Dilma e ela está roubando, ela tem que ser presa. Se você apoia FHC e ele rouba, tem que ser preso. Se você apoia a S e ele rouba, tem que ser preso. Entendeu? Não é porque é o partido A ou B. E o que nos cabe como operadores do direito, como pessoas de bem, como pais de família, como trabalhadores, o que nos cabe é cada um de nós se respeitar e não ir para a rua gerar uma guerra civil. Entendeu? Pessoas odiando pessoas por conta de ideologia partidária. Isso é a falência do valor solidariedade. Isso é a falência do respeito social. E eu lhe pergunto, qual é a chance de o Brasil melhorar? O Brasil vai melhorar com um chamando o outro de golpista, outro chamando o outro de coxinha? Vai melhorar? Vai resolver? Não vai. As pessoas que adotam esse tipo de discurso e de comportamento social só agravam o problema. Irmão, entenda uma coisa, cada um tem uma ideologia. Eu tenho amigos que amam a ideologia que a Dilma pregou e votaram convictos que aquilo era o melhor país. Eu, em particular, discordo radicalmente. Eu não concordo com o assistencialismo, com o bolsismo. Isso, para mim, é a falência da sociedade. Mas é a minha forma de pensar, com base em tudo que eu estudei. As pessoas que estão ali ao meu redor não pensam igual a mim, não tiveram acesso aos livros que eu tive, não vivem como eu vivo. Então eu tenho que respeitar essas pessoas. Eu tenho amigos que frequentam a minha casa, que me dizem que a melhor coisa do Brasil é o Bolsa Família. E eu entendo que isso é a falência da sociedade brasileira. Eu vou brigar porque essas pessoas pensam assim? Não. E você acha que eu vou perder meu tempo tentando mudar essas pessoas? Não, porque elas pensam assim. E esse é um direito que elas têm. Ninguém pode querer impor o seu pensamento ao outro. Ninguém pode querer julgar o outro burro, ou porque pensa diferente. Simplesmente pensamos diferente. Entende, meu amigo? Então, cada um tem a sua forma de ver o mundo. Eu tenho a minha. Você tem a sua. E ponto final. Agora, aqui entre nós, a gente ficar assistindo essa mediocridade social,
pessoas guerreando, pessoas indo para as ruas, ficarem ofendendo. Porra, hoje eu querendo dar minha aula, bicho, trabalhando, pessoas estudando, e nego fazendo quebra-quebra na rua, entendeu? Aí eu penso que isso é o nível de desenvolvimento que a gente tem. Esse é o nível de cultura que a gente tem, entendeu? Então vamos se respeitar, bicho. Parar de ficar rotulando, chamando de golpista, porra. Ficar ofendendo as pessoas porque pensam diferente de você, como se você fosse o bambambam, o soberano da razão. Respeita, bicho, e ponto. Entendeu? Respeita quem pensa diferente de você e para de se colocar como um semideus, achar que você é melhor do que os outros, porque seu pensamento é diferente dos outros. Ah, bebê, eu acho que foi o golpe. Beleza, o jeito seu, toca a tua vida. Agora vai trabalhar para construir o teu. Acha ou não que foi o golpe, vai trabalhar, meu irmão. Vai estudar e vai trabalhar, vai construir um país melhor. E ponto. Entendeu? Enfim. Então acho que é isso, viu, galera? Acho que deu para a gente fazer as reflexões, deu para a gente entender aqui os desdobramentos. Nesse momento, a Dilma não está inelegível. A Dilma não está sofrendo suspensão dos seus direitos políticos. A Dilma, nesse momento, não está incompatível com nenhuma função pública. A Dilma pode ser nomeada em qualquer cargo do Poder Executivo hoje. A Dilma pode prestar concurso público. E eu, em particular, entendo que ela, se hoje o Temer sai, eu entendo que a Dilma poderia se candidatar. Entendo que ela poderia se candidatar porque entendo que não é terceiro mandato. Entendo que é mandato tampão, é desfecho do segundo mandato. Então eu entendo que não é um novo mandato. É o fechamento de um mandato em exercício interrompido por um impeachment da presidente, e se fosse o caso uma renúncia, morte ou um segundo impeachment do vice-presidente que assumiu a presidência. Por isso entendo que ela poderia se candidatar de novo, caso o Temer morra, e isso aconteça até dezembro, segundo ano do mandato. Porque se acontecer no ano que vem, bingo, meu amigo. Aí, se acontecer no ano que vem, bingo. É eleição indireta, não tem eleição na urna, e são os próprios parlamentares que vão colocar o novo presidente. É o próprio Congresso que faz as eleições ali internamente. Tudo bem? Eu acho que deu para todo mundo refletir bastante. E ó, Mano Jeff, a galera toda que tá aí, a vocês que estão aí, vejam, vocês viram muitas pessoas aqui com comentários, né, que mostram o nível das pessoas que estão aqui na live, ofendendo, aí o cara, coxinha, os coxinha piram. Isso é uma pessoa que tem uma mediocridade absurda. A você que está aqui, irmão, o que eu lhe peço, não discrimine ninguém, não fique rotulando ninguém, não fique de forma pejorativa ofendendo ninguém. Bicho, toca a nossa vida, né? E vocês veem como é o esforço, a gente dá uma aula e gente aqui falando besteira. Vocês veem o que é o nível de mediocridade à nossa volta. A gente está aqui dando uma explicação jurídica, você querendo estudar, querendo entender juridicamente o fenômeno do seu país, que é a opinião, cada um emite a sua, e juridicamente, e com embasamento técnico. E você que está aqui querendo aprender, você entende? E aí você fica convivendo com esse tipo de pessoa. E essa é a vida, irmão. Em volta de você tem pessoas medíocres, tem pessoas que discriminam, tem pessoas de baixa evolução espiritual o tempo inteiro. Entendeu? O que é que a gente tem que ter, meu irmão? Muita fé nesse cara aqui, ó. Esse é o cara. Muita fé nele, entendeu? E seguir fazendo o nosso papel com muito amor. Que Jesus abençoe cada um de vocês, que amanhã seja um dia de trabalho, de estudo, que cada um levante com muita saúde, que a gente possa batalhar para fazer o nosso melhor e construir para nós, para nossas famílias, uma vida próspera e muito ordeira e pacificamente, respeitosamente convivermos em sociedade, nos respeitando nas diferenças, sem qualquer tipo de discriminação. A vocês aí, que são meus alunos do Coaching Exame de Ordem, da segunda fase da OAB, do pessoal que estuda comigo para concurso público, pessoal da pós-graduação, meus colegas de docência, que eu vi vários colegas professores aí na transmissão, obrigado aí pelo prestígio, obrigado pela audiência, né? Espero que tenha esclarecido bastante para vocês, né? E que fique o ensinamento do quão é difícil conviver pluralmente. Vocês veem o tempo inteiro quantas pessoas, né, perturbando, mal educadas, atrapalhando, discriminando as outras, o quão é esse o desafio da vida. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham aí um fim de noite maravilhoso. Eu vou descansar porque amanhã meu dia é foda. Eu levanto todo dia 5h30, antes das 6 da manhã eu já estou estudando. 7 e pouquinho eu estou partindo para o Rio, dou aula de manhã, faço gravação de tarde, dou aula de noite. Não é brincadeira, é um ritmo pesado, minha rotina é muito puxada, tá? Agora eu vou deitar na cama de meu filho, eu acho que ele deve estar dormindo. Espero que ainda consiga pegar ele ali com todo o barulho da TV ligada. Não sei se ainda está me esperando, eu creio que não tenha conseguido me esperar, tá bom? Um beijo, gente, fiquem com Jesus e até um próximo Periscope.